Por que empresas do mesmo segmento, concorrendo nas mesmas condições de mercado, umas conseguem ter sucesso e as outras não? Por que a Amazon consegue ser a empresa mais valiosa do mundo depois de ter dado prejuízo por 10 anos? Por que alguns profissionais conseguem crescer na carreira e para a maioria das pessoas isso parece ser tão difícil? Por que algumas pessoas conseguem conquistar seus sonhos e outras não? Por exemplo, por que o Bernardinho, líder da seleção brasileira de vôlei, conseguiu conquistar 2 medalhas de ouro olímpicas com times diferentes e outros técnicos não? Como ele conseguiu conquistar mais de 30 títulos importantes no esporte e outros técnicos não conseguiram? Ano após ano, ele conquistou cada vez mais e mais. Jim Collins, autor best-seller de gestão global, queria descobrir o que tinham de especial as empresas que ranqueavam consecutivamente na Bolsa de Valores com resultados até 7 vezes maiores que as principais concorrentes. Ele pediu para sua equipe de pesquisa investigar tais empresas e o resultado foi liderança. Jim não acreditou nesse resultado, pediu para sua equipe voltar a campo novamente e o resultado foi o mesmo, liderança. Em 5 anos, a equipe esquadrinhou 28 empresas de grandes resultados e a resposta foi a mesma, liderança. Se você é um líder ou deseja ser um, eu vou te contar como ser melhor, ano após ano, desafio após desafio, meta após meta. Eu tenho estudado profundamente o que os grandes líderes fazem para ter sucesso e conquistar os seus sonhos e o respeito de multidões. Eu descobri o que os líderes de alta performance têm em comum e o que eles fizeram para chegar ao topo. E sabe o que os líderes de alta performance ganham? Realização, dinheiro, conforto, satisfação e o respeito das pessoas que eles mais amam, além de construir legado. Eu vou te contar como você pode ser um líder de alta performance. Eu chamo esse método de líder estrela. Mas antes, eu preciso te contar uma coisa. O método do líder estrela está fundamentado, alicerçado nos conceitos da neurociência, que nos últimos anos vem abrindo um vasto caminho para entendermos como o nosso cérebro funciona. E este funcionamento do cérebro é universal. Ou seja, o que funciona aqui funciona lá na China. O cérebro está dividido em 3 partes, como se fossem 3 andares. Primeiro veio o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo e antigo. Ele é responsável pela nossa sobrevivência e nele fica alojado o nosso botão de pânico. Ele fica feliz quando se sente seguro. Na época das cavernas, nosso botão de pânico era acionado quando víamos um tigre. Aí, nossos ancestrais, saíam correndo em disparada. Este é o nosso cérebro mais egoísta, pois ele só pensa em sobreviver. No mundo do trabalho, se acionado o nosso botão de pânico, por exemplo, num feedback mal dado, travamos e não assimilamos mais nenhuma informação. Neste caso, o cérebro pensa apenas em lutar, congelar ou fugir. Depois veio o cérebro límbico, lugar onde ficam nossas lembranças, emoções, sentimentos, relacionamentos e aprendizado. Ele fica feliz quando sente confiança, quando cria laços sociais e quando sente reconhecimento. Acontece que é aqui que moram nossas decisões. Ele veio na evolução da nossa espécie para que a gente vivesse em sociedade e toda empatia também se dá no cérebro límbico. E é aqui que os hormônios como adrenalina ou cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e vários outros tipos de hormônios são produzidos e que fazem com que nosso corpo reaja dependendo do tipo de sentimento ou emoção que a gente está sentindo. Ou seja, para acessar, motivar ou engajar uma pessoa, é aqui que você precisa chegar. Emoção é a chave. Por último, veio o neocórtex, nosso cérebro racional, onde fica a nossa linguagem, os dados analíticos, vontade consciente e comandos motores. O neocórtex fica feliz quando aprende e sabe o que vai acontecer. Ele precisa de previsibilidade. Ele evolui para ajudar a sociedade a prosperar. Aqui fica o moderador do jogo. Ele dita as regras e avaliza as decisões tomadas pelo cérebro límbico.
Cerca de 4 anos atrás, eu descobri a neurociência e esta descoberta respondeu muitas das perguntas que eu sempre tive sobre o que produz os grandes líderes e como produzir resultados. Tudo está na nossa cabeça e tudo começa com você. Não importa se você é um empresário, diretor, gerente ou líder de área. Como líder, você só consegue resultados significativos através das pessoas. Ter pessoas comprometidas e engajadas que realmente vestem a camisa é o maior ativo de uma empresa de sucesso e é aqui que mora o problema. Segundo a McKinsey, consultoria global muito renomada, a média de motivação do profissional brasileiro é de 45, numa escala de 0 a 100. Ou seja, os líderes estão à frente de times desmotivados, que não batem metas e que na prática fazem o mínimo necessário. Mas existe uma saída. Você, como líder, pode reverter essa situação e construir times comprometidos e que realmente jogam para ganhar. E essa saída é baseada em 5 pilares chaves da liderança de alta performance. O autoconhecimento é o primeiro pilar, a primeira ponta da nossa estrela. O líder de alta performance precisa se conhecer, saber aonde quer chegar, quais são os seus valores e quais são os mais importantes, do primeiro ao último, para tomar decisões que deixem seu cérebro feliz e os hormônios do prazer sejam liberados em seu organismo. Também é fundamental descobrir quais são as suas competências, aquilo que você faz bem e o que precisa ser desenvolvido frente aos objetivos que você tem. Além disso, precisa desenvolver um mindset de crescimento, como alguém que evolui ao longo do tempo e não como se o seu estilo e competências fossem uma bênção ou uma maldição. E para você ir muito longe, precisa definir seus objetivos, onde quer chegar e o seu propósito, o que te faz levantar da cama todos os dias. E fundamentalmente você precisa saber aonde quer chegar. A segunda ponta do líder estrela é a atitude. Este líder desenvolve em si o senso de dono, age com responsabilidade, é íntegro e tem humildade para reconhecer suas limitações, erros e pontos de desenvolvimento. Responsabilidade. Define esse termo no mundo dos negócios como a habilidade de dar uma resposta diferente e com resultado aos desafios que a vida, o dia a dia te apresenta. É muito tentador se colocar na posição de vítima para fugir da responsabilidade e evitar constrangimentos, mas o preço de uma desculpa é muito alto. Se você quer ser um líder de alta performance e brilhar na carreira, você precisa assumir a responsabilidade integral por suas ações e qualquer circunstância, mesmo naquela que não tem culpa. Sem dar desculpas, escolhendo conscientemente uma resposta para os eventos da vida, ao invés de inventar uma narrativa de justificativa. O líder com atitude responsável descobre que não existe problemas difíceis, existem apenas situações que ele não consegue resolver. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que vai para a academia e não consegue levantar determinado peso, não é porque o peso é pesado demais, mas é porque ele ainda não desenvolveu a musculatura necessária para isto, pelo menos ainda não. Quando o líder estrela não atinge uma meta é porque ele ainda não sabe como chegar lá. E ele não culpa fatores que estão fora do seu comando. Ele traz para si a responsabilidade de aprender algo que ele ainda não sabe, seja sobre o mercado, seja sobre as pessoas ou sobre ele mesmo. E ele sempre pensa em habilidades que ainda precisa desenvolver para atingir o resultado que deseja. Às vezes, é muito difícil assumir a responsabilidade de forma íntegra e honrar nossos compromissos, mas líderes estrela o fazem mesmo que tenham um preço a pagar. E integridade faz parte do líder estrela, pois tem relação com honrar a própria palavra. Vou te contar uma história que ilustra isto. 5 sapos estão em um tronco. 4 decidem pular. Quantos sapos sobram no tronco? A resposta é 5. Por quê? Porque há uma diferença enorme entre decidir e fazer.
As decisões não servem de nada se não vierem acompanhadas de atitude e não virarem um compromisso real. Mas compromissos são inúteis se não forem honrados com integridade. Integridade da liderança tem relação com ética, honestidade e integrar a todos em suas decisões, ou seja, pensar no impacto de suas decisões e no maior número de pessoas possíveis. É importante entender que qualquer benefício que você possa ganhar com a falta de integridade no curto prazo não valem a pena no longo prazo. A integridade é ampliada pelo enorme benefício do longo prazo. Manter sua palavra como líder é extraordinário. Isso garantirá que você é digno de confiança da sua equipe. E um líder que não tem confiança não engaja ninguém. A terceira ponta do líder estrela tem relação com formar um time. É fundamental você descobrir se você tem as pessoas certas para cumprir seus desafios e entregar suas metas. Quais as competências e habilidades da equipe e se elas complementam suas fraquezas, que você já sabe quais são, pois você começou a jornada da alta performance com você, aqui no autoconhecimento. Depois de montar o time certo, você precisa saber quais os motivadores de cada integrante do seu time e no que especificamente elas precisam se desenvolver. O quarto pilar do líder de alta performance é a comunicação. Montado o time, é hora de utilizar a comunicação para engajar. Comunicar de forma assertiva é dizer o que você quer, como você quer e para quando você quer. Todas as relações são frutos de comunicações, bem ou mal sucedidas. E considerar que existe uma linguagem ideal é fundamental. Se comunicar bem com a equipe é se comunicar no modelo mental do outro e certificar-se que quando você fala, por exemplo, doce, eles entendem que doce você se refere. Se é uma torta de morango, um bombom de chocolate ou um folhado de nozes. Não pode haver dúvida sobre o doce, do contrário, o resultado não virá. O líder que tem alta performance fornece feedback constante, independente da empresa ter ou não ter este processo implantado. E aqui entre nós, feedback nada mais é do que um diálogo de desenvolvimento, corrigir o que não está bem e pensar no futuro, em formas de melhoria. E o líder estrela faz isso de forma que o botão de pânico do cérebro não seja acionado e o funcionário fique assim aberto ao aprendizado. Dependendo da forma que você fornece o feedback, você aciona o botão de pânico do cérebro do seu funcionário e ele, não te escuta. Ao contrário, enquanto você fala, ele fica pensando como fugir dali, sair correndo e se proteger. Este é o nosso instinto. Além disso, você precisa influenciar as pessoas. Influenciar não é nenhum conhecimento mágico, e sim científico. Novamente, os benefícios da neurociência e conhecer o funcionamento do cérebro te ajudarão a influenciar sua equipe e levá-los com você para onde você desejar e cumprir todas as suas metas. Lembra quando eu contei sobre o cérebro límbico? Pois bem, ao conhecer seu funcionamento, você consegue influenciar melhor sua equipe e é pela emoção que você consegue isso. Uma das formas mais eficientes é o reconhecimento. Quando você reconhece e comemora conquistas da sua equipe, especificamente de um integrante da equipe, você libera no organismo dele ocitocina, ou seja, o hormônio do prazer. E tendo mais prazer, esta pessoa vai querer fazer cada vez mais e mais. E sabe o que é mais interessante? Ocitocina é um hormônio, ou melhor, ocitocina é o hormônio dos grandes líderes, pois ele só é produzido na interação, ou seja, você e seu funcionário irão sentir na interação entre vocês prazer. Além disso, para influenciar, você precisa ter confiança e você só desenvolve confiança através das suas atitudes e da competência como líder. Todos seguem um líder que conquista a confiança da equipe através de suas atitudes. Este é o líder do tipo dito e feito, que faz exatamente o que fala. Como diria o filósofo Ralph Waldo Emerson, suas atitudes falam tão alto que eu mal posso ouvir o som da sua voz.
E quanto mais você criar empatia com os integrantes da sua equipe, mais conseguirá influenciá-los. Sentir empatia é tentar entender o outro, com os valores do outro e sentimentos do outro. E tudo isso que eu falei até aqui será maravilhoso com a quinta e última ponta da nossa estrela, a execução. E aqui é fundamental você ter consciência da forma que todos agem e se esta forma de agir irá fazer vocês entregarem as metas. A forma de fazer de uma equipe é o que chamamos de cultura organizacional. E quem faz a cultura é o líder, com suas atitudes ao longo do tempo. Por exemplo, se você diz que o cliente é importante, mas nunca dedica tempo a visitar os clientes ou ouvir genuinamente as suas reclamações, você está passando a mensagem que o cliente, de fato, não é importante. O que você faz é infinitamente mais potente do que aquilo que você discursa. Um líder que diz que as pessoas são importantes, mas não dedica tempo para a equipe, está criando uma cultura disfuncional onde ninguém acredita. Gerenciar a cultura é gerenciar as mensagens que você, líder, transmite com suas atitudes ao longo do tempo. Por exemplo, a Amazon tem cultura de cliente e desde o início do negócio, nas reuniões, Jeff Bezos, o seu fundador, sempre deixou uma cadeira vazia ao redor da mesa dizendo que aquele era o cliente sentado com eles, para nunca se esquecerem que a Amazon existe para satisfazer as necessidades dos clientes e que o cliente está no centro de todas as suas decisões. E onde você, como líder, dedica recursos que são escassos, como tempo e dinheiro, você passa a mensagem do que realmente é importante na sua empresa. A Netflix, por exemplo, tem mais de 1.000 engenheiros trabalhando para melhorar e customizar a tela do cliente, para oferecer conteúdos relevantes para ele. Aqui na execução também entra o plano tático, ou seja, que ações, em que prazo e como você e sua equipe irão fazer para entregar as metas. Outro ponto muito importante de uma execução impecável é a aprendizagem constante, o que você começou a desenvolver também na ponta 1 da estrela, porque no mundo veloz como o que vivemos hoje, é necessário aprender o tempo todo. O que sabíamos ontem não é suficiente para o amanhã. E como as coisas nem sempre acontecem como planejamos, é fundamental você ser resiliente para aguentar as pressões do dia a dia e até uma frustração de curto prazo em detrimento de um objetivo maior. Aqui também entra a sua gana por realizar algo que você é apaixonado e com perseverança, pois não é a genialidade que conduz ao sucesso, mas suas atitudes, segundo a professora Ângela da Universidade da Pensilvânia. Por isto, tudo começa com você. E se você quer crescer na carreira, precisa se responsabilizar pelo seu aprendizado e não ficar esperando a empresa pagar um curso para você. Quer ser um líder de alta performance que entrega resultados excepcionais e conquista seus sonhos? Comece agora. O sucesso está à sua disposição. Lembre-se, a única forma de crescer, atingir suas metas, é conseguir levar as pessoas junto com você, sendo um líder de alta performance. Eu sou Carla Vaz e através do método do Líder Estrela, eu ajudo a reinventar líderes para a alta performance. Você no comando.